Meu nome é Sérgio Teixeira da Costa Novo, sou funcionário do CRES desde 2005, entrei via concurso público em 2003 e já passei por todas as funções praticamente dentro do Conselho. No setor de inscrição, setor de anuidade e hoje eu estou no setor financeiro e contábil do CRES. Quando eu iniciei no Conselho ainda era tudo muito mecânico, hoje está tudo informatizado, graças a Deus, né? E, por exemplo, eu cheguei a fazer carteirinha em máquina de datilografar e fiz mais de 1000 carteirinhas à mão também dentro do Conselho durante todo esse período que eu estou aqui. Hoje é tudo digitalizado e isso facilita muito a nossa vida dentro do Conselho. Dentre os problemas que o Conselho tem passado, eu acho que o mais sentido para a gente foi a questão da sede mesmo, que a gente ficou um tempo sem a sede, tendo que ficar em locais alugados, né? Mas graças a Deus hoje a gente já tem uma sede própria e a gente já está batalhando para conseguir outra sede, né? Já que a nossa atual já não comporta mais o que a gente precisa. Entre as coisas que mais me marcaram durante esse meu período aqui do Conselho, foram as semanas de assistente social realizadas pelo CRES durante sua história. O CRES já chegou a colocar 600 pessoas dentro de auditório durante eventos. E palestrantes muito importantes já passaram por aqui, trazidos pelo CRES. Eu posso destacar dois, o doutor Dalmo Dallari e Vicente Faleiros. Esses dois aí trouxeram a categoria em peso para dentro do auditório. O CRES ele presta um serviço muito grande, não só para a categoria da assistência social, mas para a sociedade como um todo. O serviço que o município, o Estado e a União não fazem, o CRES faz. E nesse tempo todo, o CRES batalhou grandes lutas, junto com o Cefes, Conselho Federal. Entre essas lutas, a gente pode colocar a batalha pela carga horária, 30 horas semanais, uma conquista. Outra luta foi a questão do INSS, onde eles queriam excluir a figura do assistente social dos seus quadros. Outra luta foi a questão da criação das atribuições do assistente social na área da saúde, que eu lembro que foi em 2007, que a gente se reunia diariamente e que culminou numa cartilha do Cefes, que essa cartilha começou aqui, no Amazonas. Foi uma luta muito grande e uma conquista do CRES Amazonas. E só lembrando que a luta pelo piso salarial, também essa luta continua. Os avanços do CRES, eles são diários, eles continuam na luta, dia a dia. O CRES trocando com a categoria sempre nas redes sociais e realizando concursos e preparando o CRES para o futuro. Durante esse meu período eu passei por 7 gestões. Comecei com a Cecília Freitas, Elizabeth Modernel, Lilian Gomes, Marlene de Deus por uma gestão provisória, a saudosa Maria Nilce, Andréa Cavalcante e agora a Laurizana Camargo, já na segunda gestão. Essas gestões, elas foram compostas por pessoas incríveis, assim, com quem eu aprendi muito, que me fizeram evoluir como profissional e até como pessoa também. E apesar dessas gestões serem compostas por pessoas diferentes, com cabeças diferentes, o compromisso principal, que é de unir e fortalecer a categoria, sempre esteve em primeiro lugar, sempre. Para o futuro do Conselho, eu imagino um Conselho cada vez mais fortalecido, mas é preciso que a categoria esteja junto apoiando. Desde que eu entrei, que eu escuto isso, que a gente batalha por isso, o CRES precisa da sua categoria cobrando também, apoiando e cobrando. Porque cobrando a gente cresce também, o CRES vai crescer com essa cobrança. E o CRES vai sempre se reinventando com o passar do tempo. As dificuldades vão aparecendo, empecilhos, governos que entram que podem atrapalhar o Conselho, e ele vai se reinventando, vai criando novas formas de trabalhar, e a gente tem que estar bem atento mesmo para esses perigos que vão aparecendo. Meu nome é Sandra Alice Ares dos Santos, sou assistente social. Minha função hoje no CRES é assessora especial
Eu iniciei a minha participação no CRES em 2007, ainda como acadêmica de serviço social. Estava no 6º período, eu comecei a participar nas organizações dos eventos. Quando foi na gestão da Elizabeth Modernel, em 2009, eu formei, e aí eu fui convidada pela professora Roberta, que era minha professora na graduação, e ela era vice-presidente do CRES, e me convidou para eu entrar como base na comissão de fiscalização. Na época a fiscal era a Maiana, ela era a única fiscal no CRES, e eu entrei como base e fiquei na base até 2010. Em 2010 eu fui convidada a participar da gestão da chapa da Lilian Gomes, que estava sendo montada, e eu já tinha participado do encontro nacional, Cefes-CRES, e aí fui participar da gestão. Em 2009, eu vindo para o CRES, o Cefes abriu o concurso nacional para agente fiscal, administrativo, e eu fiz o concurso em julho de 2009. Só que o CRES não fez a chamada logo no início, né? Ele começou a chamar em 2010. E a minha classificação no concurso eu fiquei em 7º lugar. E aí o CRES foi caminhando, eu entrei na gestão. Quando foi em 2013, na gestão da Lília, ela resolveu chamar os demais fiscais, porque eles tinham convocado apenas uma que tinha saído, essa rotatividade foi entrando outras. E aí, quando foi em 2013, em novembro, ela resolveu chamar mais 3 fiscais, porque eles só estavam com uma. Aí foi quando eu entrei, a Bianca e a Leliane, nós entramos em 2013. Aí eu comecei a atuar como agente fiscal dentro do CRES. Saí, me desliguei da gestão, porque ainda estava, a gestão estava, a finalização da gestão foi só em 2014. Então, como eu fui chamado ao concurso, eu fui para a função de agente fiscal e fiquei como agente fiscal no CRES até 2021. Em 2021, na primeira gestão da Laurizana, ela me convidou para eu assumir essa coordenação, até então a coordenação executiva, né? Mas com a reformulação do plano de cargo, carreiras e salário, ficou assessoria técnica em serviço social, que hoje eu faço a assessoria da gestão como um todo, das comissões regimentais, não regimentais, faço toda a parte da organização do CRES, acompanho o evento, o plano de trabalho, isso fica a cargo dessa coordenação, né? E desse período que eu estou no CRES, o CRES evoluiu muito. Um exemplo que eu posso dar é sobre hoje o acesso aos serviços do CRES, que antes era muito manual, presencial, e de 2023 para cá nós começamos a ter esse acesso online, né? Iniciou em 2020 por conta da pandemia, e aí hoje o assistente social ele pode acessar o nosso site, acessar nossos serviços, todos os serviços relacionados à inscrição, à transferência, ele faz tudo online. Então isso é um avanço para o CRES, né, que possibilita o assistente social, de onde ele estiver, ter acesso aos serviços do CRES sem precisar vir na sede presencialmente, né? E durante esse período, o que me marcou muito foram as conquistas que o CRES teve enquanto conselho regional, aí além das 30 horas, do assistente social, dos parâmetros, vários parâmetros, e um que eu contribuí diretamente foi os parâmetros para o assistente social na política de educação. Porque como paralelo ao CRES, eu trabalhei na política de educação por 10 anos, então eu fui das assistentes sociais que respondi os primeiros questionários do Cefes para falar o que faz o assistente social na educação. Então eu contribuí diretamente para a elaboração desse documento, que hoje serve de subsídio para os assistentes sociais que trabalham na educação. Passei por várias gestões, desde a gestão da Elizabeth Modernel, acompanhando diretamente, até a atual gestão da Laurizana. Então aí já são mais de 15 anos, eu acho que dentro do CRES, né? E assim, o CRES foi o primeiro espaço do serviço social que eu adentrei, ainda na academia e depois que eu saí da academia. A fiscalização era uma experiência riquíssima, é um campo de trabalho que poucas pessoas, assistentes sociais mesmo, conhecem. Então, o nosso campo de trabalho da fiscalização é uma área que possibilita que nós possamos ter um conhecimento geral de todas as políticas, onde são os campos de trabalho do assistente social. E o CRES, ele tem proporcionado para nós, nesse processo, a formação, uma formação continuada. Então, assim, tudo que eu sei sobre a profissão, tudo que eu sei sobre a legislação da profissão, eu aprendi no CRES. Sim, o CRES, eu penso que o avanço que nós temos e vamos ter, eu acho que é o tão sonhado piso salarial para os assistentes sociais, que
que é uma demanda que está em pauta agora, tanto na gestão do Cefes quanto dos CREAs do Brasil todo, porque nós já temos a nossa carga horária, né? Nós já temos várias conquistas, mas o piso ainda é um sonho a ser realizado para os assistentes sociais. Então o CREAs, apesar de que ele não vamos dizer, não é uma atividade fim dele isso, que é mais sindical, mas está na bandeira de luta do CREAs, a questão do concurso público e o piso salarial. Então acho que o que nós vamos ter e temos a ser conquistado é o piso salarial para os assistentes sociais. Em 1983, quando ele deixa de ser Delegacia do Pará, ele se torna CRAS, né, na época, e ele vem com Rondônia, Roraima e Acre como seccional. E aí, não temos uma data exata, mas entre meados de 2000 e 2005, Rondônia sai do CRES Amazonas, se torna a CRES 23ª, e aí ele leva o Acre com ele e o Amazonas fica com Roraima. Quando é em 2019, Roraima se torna um CRES na gestão da presidente Andréa Cavalcante. Roraima se torna CRES, tem um número de assistentes sociais que é possível, né? Então hoje o CRES é só CRES Amazonas. Até 2009 ele ainda tinha uma seccional. E hoje Roraima já é independente, hoje nós já temos os 27 CRES no Amazonas. Com essa separação, nós trouxemos para o CRES os novos modelos de NUCRES, que nós temos 4 NUCRES, que é Parintins, Manacapuru, Tefé e Taquatiara, que são núcleos políticos do CRES, né? E esses NUCRES, com o tempo, eles podem ser uma seccional. O CRES pode ter seccional, exemplo de outros CRES, como São Paulo, né? Devido à distância, eles têm, pelo número de assistentes sociais, eles podem se tornar seccionais. Então, hoje, o trabalho do CRES com os municípios, ele acontece por meio dos NUCRES. É uma forma do CRES se aproximar da categoria que está fora da capital, né? E que elas também possam participar e contribuir com o CRES. Eu sou Simone Lisboa, meu nome completo é Simone Moraes Lisboa, mais conhecida como Simone Lisboa. Ingressei na Universidade Federal em 95 e colei grau em 99. Na nossa época nós passamos por 3 greves, né? E foi o meu primeiro contato com os movimentos sociais, especialmente com o movimento estudantil, que nós apoiamos o corpo docente e administrativo naquele período de greve e fizemos aquilo que a gente chamava de greve de ocupação. E nós vivemos a universidade. Tem pessoas que passam pela universidade e não entendem o que é a universidade. A universidade, ela te abre um mundo. E para mim, especialmente, como mulher, né, com mais de 30 anos, voltei a estudar depois dos 30 anos, então o mundo se abriu ali para mim. A minha primeira participação direta pós-colação de grau no Conselho Regional foi exatamente na Comissão de Seguridade Social. Depois a gente participou da formação e eu fui para a Comissão Fiscal, né? Então eu e as minhas colegas, e assim, é importante abrir esse parêntese, porque a gente, nós formamos 20 de maio de 99, e logo já entramos no conselho, porque estava próximo ao período eleitoral do CRES, e aí nós, né, nos apresentamos com uma opção de chapa para concorrer. A gente concorreu com a gestão na época, que a gestão que iria assumir era a gestão da Cecília Freitas. Então nós fomos concorrentes da Cecília, participamos de todo o processo eleitoral, era na Luiz Antoni, aí a gente ficava ali pela Leonardo Malcher para acolher as colegas e fazer abordagem, né, para defender a nossa chapa. A minha trajetória, como todos conhecem, a minha maior trajetória, ela é no Sindicato de Assistentes Sociais, junto à Federação Nacional dos Assistentes Sociais, e em 2020, nós somos convidadas a compor a chapa, né? Reconhecer a história para garantir o futuro. Eu achei uma ideia muito interessante porque eu sempre tentei trazer uma aproximação do sindicato para dentro do conselho, considerando que o nosso Conselho Federal ele ainda tem aquele debate, né? Do não sindicalismo por categoria, mas sim sindicalismo por ramo de atividade.
considerando uma deliberação que foi feita no Congresso Nacional, o Congresso Nacional dos Assistentes Sociais, e que eu penso que já está na hora de a gente rever, porque foi década de 80, a história mudou, o movimento mudou, as relações sindicais de trabalho também mudaram, né? Então, a gente sempre acabou defendendo um pouco isso. Quando a Laurizana me convida para compor como vice-presidente, né? Eu disse para ela, tu tem certeza? Porque eu sou do movimento sindical e eu defendo o sindicalismo de categoria. Isso dentro do conjunto CEFIS-CRES pode não ter uma boa sinalização, né? Mas pelo contrário, a gente foi sempre bem acolhida. Passamos daí em diante a desenvolver uma parceria continuada entre Conselho Regional e Sindicato. A gente tem conseguido ter algumas participações também no Congresso Nacional e a gente espera que isso se fortaleça, né? Até pela necessidade de atualizar esse debate do sindicalismo dentro do serviço social. Eu penso que a nossa chapa, a nossa gestão 2021-2023, reconhecer a história para garantir o futuro, o nosso grande desafio foi a gente se deparar com uma pandemia. Uma pandemia que impactou, inclusive no dia da nossa posse, né? Naquela época, ninguém estava preparado para essa realidade que a gente vive hoje, que é estar à frente das câmaras, fazendo trabalhos online, fazendo transmissões online. Uma geração que era acostumada a fazer o corpo a corpo, né? Eu gosto de fazer um trabalho de corpo a corpo, olho no olho. Eu não gosto muito de câmera, né? Isso aqui é uma novidade que todo dia quase é um desafio para mim. Mas o nosso impacto primeiro foi na nossa posse. A gestão que foi fazer a nossa posse e a nossa transição, ela não estava preparada, logicamente, ninguém estava preparado para essa situação, de fazer a transmissão online ao vivo de todo um processo de posse e transição da gestão. A nossa gestão, ela teve que aprender a fazer a gestão online, remota, mas se fazer presente. E posterior à nossa posse e à manutenção do nosso contato com os colegas para saber como é que elas estavam vivendo, o nosso grande desafio foi garantir o reconhecimento dos assistentes sociais como assistentes sociais profissionais de saúde e prioridade para vacinação. A nossa categoria, ela praticamente foi excluída do processo, né? Então, nossa gestão precisou judicializar para ter acesso ao direito. De volta aqui com o Manhã de Notícias, são 9h01. Daqui a pouco nós vamos transmitir direto lá da CPI. O Conselho Regional de Serviço Social entra na Justiça para garantir a vacinação de trabalhadores do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. No Amazonas, 12 mil trabalhadores em média aguardam a imunização contra o coronavírus. O CRES Amazonas peticionou junto à primeira vara federal da seção judiciária do Amazonas pedido de inclusão dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, nos planos estadual e municipal de vacinação contra a Covid-19, assim como a efetiva imunização dos trabalhadores. De acordo com o assessor jurídico do Conselho, Rodrigo do Nascimento Nunes, a intenção é que o Estado e municípios atendam esses profissionais. Nós solicitamos o reconhecimento na Justiça para que esses trabalhadores sejam considerados tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura, pelos municípios do interior, como trabalhadores da saúde. É uma condição que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas que infelizmente não tem sido reconhecida pelo Executivo aqui estadual e municipal. Nós tivemos, que para mim foi uma experiência muito gratificante, até pela minha formação, né, que eu trabalho na gerontologia, então a gerontologia a gente prioriza as memórias. E havia uma proposta do nosso Conselho Federal de nós resgatarmos as memórias dos trabalhos desenvolvidos pelos conselhos. E aí nós elaboramos, junto com a gestão, uma proposta de um projeto de memórias com a garantia de tanto de registro fotográfico como de a produção de um documentário e de um livro. Eram os três objetos da proposta inicial.
Então, nós iniciamos as gravações dos documentários, porque assim, uma coisa é nós pensarmos o projeto, outra coisa é a gente executar. No dia a dia da execução, do planejamento, da articulação das colegas, a gente sentiu as dificuldades, porque a gente depende do outro. A gente queria resgatar as memórias das protagonistas do serviço social do estado do Amazonas, que contribuíram para a nossa profissão, que abriram os postos de trabalho, que contribuíram com a construção das políticas públicas, né? Especialmente da criança, do adolescente, do idoso, da assistência social, que nós temos pessoas chaves aqui no estado, né? Então a gente queria garantir isso e a dificuldade eram as agendas. Então a gente fazia um planejamento, um roteiro, mas esse processo realmente foi... A gente acreditava que no primeiro ano a gente ia conseguir lançar, infelizmente a gente não conseguiu. Conseguimos fazer gravações, né, em grupos e individuais, mas não conseguimos avançar, especialmente na produção do livro, que tinha-se a pretensão de lançar ao completar os 40 anos do serviço social, do CRES. Aí agora, para mim, foi muito significativo no nosso encontro agora, né? Conselho Regional 15ª Região, agora dia 24, nós tivemos o lançamento, né? Então, ver o lançamento do documentário editado, com as participações, com as falas, né? Eu ainda nem consegui assistir todos, porque eu assisto um pouquinho e eu volto. É muito gratificante, é emocionante. No dia do lançamento eu me emocionei muito de ver. Eu gostaria que outras pessoas estivessem ali. Infelizmente, algumas já não podem mais estar com a gente. O caso da Claudete, né? Nós conseguimos registrar e deixar na memória do projeto a figura, a presença, a fala, a contribuição da Claudete. Infelizmente, ela não pôde estar no lançamento. Assim como a nossa companheira Nilce, que a gente está registrando, resgatando com a família, com os amigos, com os companheiros que puderam participar. E outras pessoas que já gravaram, mas que não estão mais em Manaus, né? Então, assim, no momento do lançamento, durante toda a apresentação, durante a chegada das companheiras, né? Foi muito gratificante. Eu sei que o projeto ele não vai parar, ele vai continuar, a gente continua fazendo agora a segunda gestão já está avançando mais. Eu espero que a gente consiga registrar as presidentes, porque a gente não conseguiu registrar todas as presidentes, né? Como eu falei, eu tenho como na minha memória afetiva, na minha memória profissional, a figura da Amélia, porque foi a Amélia que me apresentou o serviço social. Acho que ela não tem... A Amélia, por onde ela estiver, se ela estiver vendo esse vídeo um dia, ela não tem a ideia de que ela abriu a porta do serviço social para mim, ela me apresentou o serviço social, ela foi a pessoa-chave para eu decidir fazer serviço social, por conta de uma atuação que ela teve no Hospital Beneficente Portuguesa, né? Então ali foi um momento chave para mim. E o projeto ele vem trazer essa alegria, essa emoção e essa certeza de que futuras gerações vão conhecer a história do serviço social do Amazonas. Eu sou Laurizana Maria Branco Camargo, sou assistente social há 25 anos. A minha aproximação com o Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Amazonas, ela teve vários momentos, né? E hoje que nós estamos aqui buscando esse resgate, né, do que é o CRES no estado do Amazonas, eu observo que praticamente toda a minha história, a minha trajetória em relação ao serviço social está diretamente ligada à participação, à não participação no processo que envolve o Conselho. O primeiro contato direto que eu tive com o Conselho para conhecer um pouco mais da atividade, das ações que são desenvolvidas, foi na gestão de 2014 e 2017. Né, a gestão que ficou conhecida como a Juri da Mudança, né, que tinha a professora Maria Nilce como gestora, né, presidente nesse período. E nesse período nós
estávamos num momento de muitas mudanças dentro da sociedade brasileira e essas mudanças apontavam para a necessidade de participação. E foi o que me trouxe para mais próximo. Em outros momentos, é claro que eu sempre participei, procurei participar das atividades, que é importante. E hoje, estando na gestão do Conselho, a gente percebe o quanto é importante que os profissionais estejam presentes em cada ação que é desenvolvida. E dentro dessa relação com o Conselho, né, e a história do Conselho Regional, alguns pontos que eu considero que é extremamente importante, não só para a nossa gestão, mas para as demais, né, e as que já passaram, é a interação, né, entre os assistentes sociais e a sociedade. Né, a gente observando desde 1983, quando o CRAS passa a existir aqui no Estado, a gente percebe a participação do serviço social nas mudanças sociohistóricas que estão acontecendo no Estado do Amazonas. Desde a participação da formulação das políticas públicas, educação, assistência social, né, que precisava dessa orientação, desse direcionamento do Conselho Regional, para que a gente pudesse efetivar de fato, né, as nossas ações enquanto assistentes sociais e, ao mesmo tempo, as ações que são necessárias para a sociedade como um todo. Nesse caminho que nós trilhamos, né, dentro dessa participação que eu coloquei, que iniciou em 2014, 2017 e depois prosseguiu, essa aproximação fez nós, né, aquele grupo que se formava, né, com a gestão 2014, 2017, começarmos a buscar novas formas de levar os outros colegas a participarem. Em certo momento, nós, quando encerrava, né, a gestão Nada a Temer, né, nós pensamos, vamos nos organizar novamente, formar uma chapa e dar continuidade buscando algumas bandeiras que não são novas, mas que precisavam ser materializadas. Entre elas, a inserção do assistente social na educação e a luta, principalmente, por concursos públicos em algumas políticas, como a assistência social, que é necessária, que nós há muito tempo estamos lutando por elas. E aí nós nos reunimos, eu me lembro que estivemos presentes, eu, Ana Cláudia Martins, Josilene Gomes, né, Simone Lisboa, né, que inicia inclusive a discussão para essa reunião com esses atores. Ela teve um momento de antecedência, que foi a elaboração, a criação, né, de um movimento social chamado o Movimento de Mulheres na Resistência, onde nós tivemos a oportunidade de nos encontrar e pensamos, vamos pensar numa gestão para o Conselho, né? E aí o que veio na nossa mente nesse momento foi a ideia do reconhecer a história. Porque o que é que nós percebíamos? Que a história do serviço social, apesar de a gente sabe que tem muitas pessoas que estudam, que buscam esse conhecimento, mas ela estava diluída, né? Então a gente pensou, vamos ver uma gestão para começar a trabalhar, além das bandeiras, essa condição que envolve o histórico do serviço social no Amazonas. E começamos a discutir e formou uma gestão, né, que ficou conhecida como Reconhecer a História para Garantir o Futuro. E estávamos todas muito ansiosas, né, com muitos projetos, em várias reuniões que nós fizemos nas nossas próprias residências, onde nós trocávamos ideias, criando uma proposta. E estávamos todos muito ansiosos para iniciar o processo. E fomos, de repente, né, assolados, né, repreendidos por uma situação que ninguém pensava naquele momento. Né, que quando a gente percebeu o que estava acontecendo mesmo, nós já estávamos num processo de isolamento social, né, havia passado o processo da eleição, o processo da eleição era chapa única, né, mas nós tínhamos que cumprir a questão do quórum, e a gente conseguiu isso e de repente houve o isolamento social e nós éramos eleitas para gestão que estava começando. E aí a gente começa a nos reunir para pensar o que fazer. Essa é a história do nosso CRES.
né? O nosso CRES acompanha as mudanças dentro da sociedade. E o reconhecer a história para garantir o futuro, ela não foi diferente, né? Tivemos vários momentos que alguns colegas, até temerosos pelas suas próprias condições de saúde, disseram, não vou continuar, eu vou me retirar. E aí, de repente, nós nos reunimos, pensamos com a gestão Cláudia, Josilene, né, Simone, Marília, né, Kimine. E aí nós pensamos, nós assumimos esse compromisso e nós vamos levar até o fim. E começamos a fazer o nosso plano de contingência, porque nós também tivemos que fazer um plano de como atender dentro dessa forma bem peculiar as nossas colegas assistentes sociais, porque o ponto principal era esse, nosso compromisso era com o serviço social, o nosso compromisso era com as assistentes sociais nos mais diversos espaços, né? E o nosso compromisso de todos esses assistentes sociais era com o quê? Com a sociedade. Então, para honrarmos esse compromisso, era preciso que nós nos despertássemos para essa situação completamente atípica, mas que nós precisávamos criar um planejamento, e foi o que nós fizemos. Quando fizemos o nosso projeto no Reconhecer a História, uma das propostas foi a criação da comissão da memória do CRES, né? Comissão que envolvesse a memória do CRES. E começamos, dentro desse processo, a perceber que haviam diversas lacunas na história do Conselho Regional de Serviço Social. Lacunas essas que estavam se perdendo e que nós precisávamos, de alguma forma, resgatar, né? Desde da assunção das presidentes, né, das gestoras, né, até hoje nós só tivemos gestoras mulheres, né, no Conselho Regional de Serviço Social, né? Então havíamos até hoje em torno de 20, né, colegas que assumiram um compromisso que não é fácil. Assumir um compromisso diante de um Conselho Regional é uma responsabilidade que exige tempo, que exige doação, conhecimento, planejamento, e as nossas colegas, elas ofereceram esse processo, né? Tanto as colegas que já passaram, como as colegas da gestão que está em vigor hoje. E aí a ideia de criarmos uma comissão para esse resgate de memória, ela passou por diversos momentos, né? E chegarmos no dia, né, 15, nós havíamos organizado para fazer no ano anterior, mas até pelas questões mesmo de outras frentes que exigiam a nossa participação, nós precisamos repassar para um outro momento, mas sempre coletando informação, buscando atores que haviam estado presentes na história do serviço social no estado do Amazonas, no CRES, né? Tivemos representações incríveis como a Cecília, Graça Prola, né, Andréia Cavalcante, colegas essas que nos antecederam, né, Lília Gomes também, que nos antecederam em momentos diversos. E que a gente precisava que a posteridade, né, as gerações que vão vir posteriormente, elas conheçam essas histórias, né? É importante isso. E aí materializar, né, com toda a estrutura, né, com as dificuldades até que nós teríamos, materializar essa informação foi um compromisso de toda a gestão, pensando nas futuras gestões, né? E eu acredito que é algo que as próximas gestões elas precisam estar atentas a isso. Não deixar que as informações que envolvem a nossa profissão, que envolvem o Conselho Regional, se percam, né? Porque a história ela vai reproduzir futuramente aquilo que as nossas lutas, as nossas conquistas. Então é importante que a gente possa manter esse acervo vivo, né, da nossa profissão. Eu sou Ana Cláudia Martins, assistente social desde 2007, apaixonada, né, pelo serviço social, pela minha formação, pelo meu trabalho, pela minha militância, que com certeza a formação social é a grande base para toda a minha atuação pessoal e profissional também. Em 2020, quando fui convidada a atuar na gestão do CRES, né, para mim foi um desafio, mas eu aceitei, porque
Eu participando junto ao Conselho de Classe, eu também vou estar representando todo um segmento das assistentes sociais com deficiência, né? Uma pauta tão diferenciada e que a gente tem que tratar sempre, porque envolve especificidade, acessibilidade, as políticas públicas. Isso é fundamental para nós no dia a dia, porque o serviço social é a porta de entrada dos atendimentos sociais e tudo mais. Então, assim, para mim foi muito bom e foi muito importante esse reconhecimento, também a valorização pelas colegas. A gente só não contava naquele momento que a gente ia entrar assim, num cenário totalmente diferente do mundo todo, né? Que foi a pandemia. Então a nossa posse foi realmente remota, foi uma posse muito diferenciada e naquele momento a gente tinha a expectativa que ia parar ali, né? Que a gente ia ter toda uma... Logo tudo ia passar, mas foi tão agressivo toda essa questão pandêmica que por vários momentos, né? Eu, pelo menos que tenho uma imunidade mais baixa, tenho um filho também com deficiência, eu me sentia assim, em alguns momentos até pensando em desistir daquela gestão, mas aí a gente se reuniu com um grupo, se fortaleceu junto e não deixou o CRES sozinho, porque lá por trás do CRES a gente entende que tinham inúmeras colegas assistentes sociais na linha de frente e que o conselho naquele momento ele era fundamental para dar o suporte, para dar apoio, para estar levando informação, e aí por isso mais que a gente foi se fortalecendo e foi levando a gestão com todo o profissionalismo, com toda a responsabilidade, com muito senso de organização também naquele momento. Também, né, história com o Conselho, com o CRES comigo, ela parte da minha amizade com a professora eterna e saudosa, professora Maria Nilce, que foi uma pessoa que sempre atuou comigo junto nos conselhos, me ensinou bastante e a gente tem trabalhado o controle social das políticas públicas, inclusive em 2019 participamos em Tefé, acredito que foi o último momento dela, né, junto a uma capacitação profissional que nós realizamos no município de Tefé e foi um momento tão bom, tão prazeroso, troca de conhecimento, informações, multiplicando, né, aqueles conteúdo ali do controle social, da política de assistência social. Então isso tudo para nós é muito marcante. Hoje, já nesse novo formato que nós estamos hoje trabalhando, graças a Deus acabou a pandemia, nós temos buscado trabalhar o fortalecimento da categoria, o aprimoramento técnico sempre, levando mais capacitação, promovendo oficina, atuando em parceria com os órgãos de controle social também. Temos uma parceria extremamente relevante nos municípios onde nós atuamos, por meio dos NUCREs, são parceiros fundamentais porque, por exemplo, nós temos Porcalha, então o município de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé e suas adjacências, eles são alcançados por meio dos NUCREs. Nós temos as nossas redes sociais, nós temos o nosso site também, que sempre está buscando auxiliar e ajudar, e o apoio, sobretudo, da Comissão de Fiscalização também, que procura atuar no máximo que pode para auxiliar e ajudar o trabalho no exercício profissional de todos e todas nós assistentes sociais. Para mim é sempre uma grande satisfação, né, uma grande honra fazer parte dessa história, de contribuir para essa história, de somar com essa história. Meu nome é Kimine Xavier de Lima, eu sou assistente social por formação. Eu formei no ano de 2016 e, embora minha inscrição tenha sido na gestão Nada Ter Medo, Tá É Preciso no ano de 2017, meu primeiro contato com o CRES Amazonas, ele se deu ainda na academia. E eu gosto de destacar por quê? Porque na época a presidente do CRES era a professora Maria Nilce Ferreira. Eu falo em memória, né? A professora foi de grande importância para mim naquele momento. E eu lembro muito que ela falava das reuniões do pleno em sala de aula.
ela dizia, olha, hoje à tarde ninguém liga para mim porque eu vou estar na reunião do pleno. E eu perguntava assim, professora, eu posso ir? Ela dizia, não, só depois de formada, né? Então, assim, essa é uma memória que eu tenho muito presente da professora Maria Nilce. Eu gosto sempre de destacar. E a partir disso surge o meu interesse, na verdade, de conhecer o meu espaço de categoria. Para onde eu iria após estar formada? Eu iria conhecer o meu CRES depois da minha graduação, ou seria viável eu conhecer o meu CRES na academia, porque dali eu teria um norte para seguir na minha profissão. A partir de então, nós tivemos uma reunião e constituímos uma chapa. A nossa primeira gestão foi 2020, 2023, com a presidente eleita, Lauruzana Maria Branco Camargo. Destacar que foi uma gestão com a posse remota, de forma remota. Estávamos num momento histórico, um momento atípico, né, pandemia. E eu passei a coordenar a comissão de anuidade. Foi um trabalho extremamente pedagógico, mas que me trouxe bastante aprendizado. A partir de então, eu comecei a participar de outras comissões como profissional de base, né? E hoje, na gestão 2023-2026, que é a gestão Continuar a História Fortalecendo o Serviço Social no Amazonas, eu estou coordenadora da Comissão de Memórias. É um presente que eu sempre destaco, recebido pela professora e conselheira Simone Lisboa, que até então coordenava essa comissão. E resgatar memórias é um trabalho brilhante, porque eu não só aprendo, mas como eu valorizo cada vez mais a nossa profissão. Saber que chegar até aqui, alguém fez essa caminhada, alguém pavimentou essa estrada, para que hoje a gente pudesse reconhecer este trabalho. Nós tivemos o nosso documentário, que foi lançado na UEA recentemente, e essa materialização você conseguiu ver no olhar de cada profissional. Cada uma que estava ali estava muito satisfeita com o resultado do trabalho. Daqui para frente, nós esperamos assim contar com mais pessoas, com mais profissionais, com mais estudantes na academia que possam vir a valorizar cada vez mais os profissionais que contaram essa história. E daqui para frente, alguém também contará a nossa história. Eu sou Josilene Gomes, sou assistente social, formei em 2007 e é justamente em 2007 que começa a minha relação com o Conselho Regional de Serviço Social. Porque eu precisei ir ao conselho para fazer o meu registro, né? E logo, foi a primeira vez que eu fui, já tinha ouvido falar de conselho durante a graduação, mas não tinha nada muito delineado do que era um conselho. E ao chegar ao conselho, eu fui recebida pela gestão, que fazia parte na época, que eles faziam também uma reunião com os alunos formados, né, que estariam ali tirando o registro. E elas me receberam uma turma que estava lá e falaram da importância de que os assistentes sociais não procurassem o conselho só nesse momento de fazer o registro. Que falou que o CRES tinha que ter essa participação efetiva de todos os profissionais. E eu fiquei imaginando, assim, claro que eu vou participar, né? Claro que eu vou estar aqui direto. Mas logo após formada, eu comecei a trabalhar e logo também vi que não seria possível participar ativamente, né, como eu havia pensado naquele momento, justamente devido à questão do trabalho em si, né? Eu trabalhava o dia inteiro e não conseguia participar. E aí eu fui ao CRES novamente em 2009 para pedir meu registro, a transferência do meu registro para um outro estado, onde eu morei 5 anos. E retornei ao CRES em 2015 para fazer o registro novamente aqui. Ou seja, nunca participei efetivamente. E também não conhecia as particularidades do conselho. É claro que aí, já depois de formada, eu já tinha uma noção
maior, né? Já tinha uma concepção maior do que era o conselho, mas nada especificamente. E quando foi em 2022, a Laurizana me convidou para participar da gestão. A Laura e a Nilce, as duas me convidaram. E logo eu fiquei assim pensativa, porque como eu não conhecia nada do conselho em si, seria ali tudo muito novo. E a professora Nilce disse que eu seria, que ela imaginaria que para mim o cargo, né, quando estava se discutindo quem ia assumir o quê, que eu seria bem-vinda na tesouraria e na coordenação da COF. E quem já conhecia o CRES, mais ou menos, né, pensou assim, nossa, coordenação da COF e tesouraria são duas coisas que muito grande para alguém que não conhece nada do CRES. Mas logo no início eu fiquei pensativa, mas também não conhecia, né? Tanto fazia ali um cargo ou outro, para mim eu não conhecia mesmo. E resolvi aceitar. Então a gente começou nessa empreitada e logo de cara, como acredito que todas ressaltaram, a questão da pandemia. A gente ficou 2020 a 2023, que eu participei da gestão, eu precisei trabalhar quase todos os sábados e todos os domingos no meu local de trabalho para pagar os dias em que eu precisava participar de reunião. A COF, ela tem 3 reuniões mensais, que é a reunião de processo, a reunião de visita, a reunião ordinária. E essas reuniões são fundamentais para o andamento da COF em si, então eu não poderia deixar de participar, né? Eu teria que estar presente. E durante esse processo da pandemia, eu e as fiscais sentamos e pensamos o que nós poderíamos fazer de forma virtual, até também para não colocar as fiscais em risco, né? Porque elas precisam ir em loco fazer a fiscalização, mas naquele momento não seria possível. Então, nós desenvolvemos diversas lives, diversas atividades virtuais com a categoria. Nós fizemos uma brochura com orientações técnicas em diversas áreas, em todos os momentos que a gente percebia que faltava uma orientação, justamente porque nesse momento de pandemia, eu e a Laura fomos nos espaços. Já que as fiscais nós não poderíamos colocar em risco, as fiscais, nós resolvemos ir nos hospitais e nos espaços onde tinha uma assistente social trabalhando, primeiro para ter esse olhar de como é que elas estavam naquele momento. E também dizer que o conselho, mesmo diante dessa dificuldade, estava ali. E conforme a gente ia percebendo as dificuldades, a dificuldade até de se orientar das próprias profissionais, nós fomos construindo com a COF orientações, notas técnicas que deu origem a uma brochura, com aí esse compacto de orientações. E também as lives. Então, sempre que a gente saía, observava uma coisa, a gente buscava fazer uma outra coisa de forma virtual, ou mesmo que fosse uma orientação, mas não deixar aquela profissional que estava precisando naquele momento sem o apoio. Eu penso que a gestão 2023, ela foi fundamental na história do Conselho, porque a gente consegue, mesmo durante um processo crítico, levar essa gestão até o final, praticamente com todos os conselheiros que se proporam no início. Alguns saíram, mas não teve um esvaziamento total. Nós pegamos o CRES com um nível de inadimplência e no final a gente tinha reduzido, né, e continua reduzindo. Nós precisamos, por exemplo, tá o tempo inteiro auxiliado pelo advogado, pelo contador, pelos funcionários, cada um sabe um pouco. E uma coisa que eu percebi no CRES quando eu cheguei era que ele era como se fosse uma ilha. Comissões em geral, administrativo e COF.
eles todos no mesmo espaço, mas eles estavam de certa forma separados. E a gente percebeu isso no início e começou a trabalhar, fazendo reunião com os trabalhadores, deixando claro que o CRES, o andamento do CRES dependia de todos funcionários e todos os conselheiros, que o trabalho da COF é fundamental, é o papel precípio do Conselho, mas as comissões e as bandeiras de lutas que são distribuídas dentro dessas comissões, elas também precisam andar, que o CRES tem um papel fundamental, que é o papel político, ele também pedagógico, precisa funcionar, e nós fomos tentando arrumar algumas situações que a gente percebia que prejudicava o andamento do trabalho final. E eu acho que a gestão 2023 conseguiu mudar essa visão das pessoas isoladas dentro do Conselho. Nós tínhamos como proposta também da gestão 2023, além da construção desse memorial, que seria o documentário e a escrita do livro, a gente tinha como objetivo a compra da sede, porque nós entendemos que a sede foi comprada num tempo que tinha um quantitativo de profissional e hoje em dia tem muito mais. E a sede do CRES foi ficando pequena e a gente trabalhou o tempo inteiro para tentar até oferecer melhor condição de trabalho para os funcionários do CRES. Mas essa não é uma questão fácil, né? Nós estamos lidando com dinheiro de uma autarquia e, infelizmente, na gestão 2023 não foi possível comprar. Acho que quase todos os sábados e domingos que tivemos tempo, a gente visitou locais, mas a questão do preço, várias outras coisas não possibilitou que comprássemos. Mas essa não é uma ideia, não é um objetivo que ficou vencido com o tempo. A gestão continuou e esse objetivo também. Então, apesar do esforço que fazer parte de uma gestão, fazer parte de uma diretoria do Conselho, eu acredito que a gente teve um grande aprendizado. Aprendizado geral, de gestão pública mesmo. E eu penso que esse aprendizado ele é fundamental para as nossas vidas. Depois que a gente passa por uma gestão do CRES, eu acho que a gente já está preparada para se assumir outras gestões, outras coisas, porque apesar de tudo, é uma escola, e uma escola muito importante na nossa formação, acho que é fundamental. E eu acredito que a gente tem muito a agradecer, né? Agradecer a gestão como um todo, o trabalho que foi desenvolvido, agradecer a categoria que nos recebeu, que votou, que participou, que atendeu ao nosso chamado, e dizer que não se encerre por aqui e que as profissionais elas consigam perceber a importância delas para o conjunto Cefes-CRES e que participem mais, que estejam mais atentas às nossas questões, à nossa profissão, e que entendam que a nossa luta ela é coletiva, precisa que todas participem. Sou Paula Cristina, assistente social. Este ano completo 7 anos de atuação na área. E durante o percurso, quando eu adentrei e conheci o serviço social, eu sempre me deparo com 2 situações, que foi a situação da pandemia e um período de atuação perante a seca, a qual eu e uma equipe de trabalho estivemos relatando e fazendo um trabalho de qualificação profissional, ou seja, levando esse ensino e aprendizado para várias pessoas, né, de outras comunidades que não poderiam obter isso. Então, vim conhecer o Conselho Regional de Serviço Social através da conselheira Kimine Xavier, enquanto no campo de estágio,
né? Nós fazíamos parte de um campo de estágio na área da habitação e foi exatamente dentro desse campo que a Kimine mencionava ainda quanto estudante de serviço social sobre o conselho, porque ela já fazia parte, já tinha um chamado mesmo enquanto estudante e aquilo me encantou. Mexeu comigo enquanto estudante, porque na própria universidade eu mesma ainda não tinha ouvido falar sobre o conselho, sobre o que era. E enquanto a gente ouve é uma coisa, mas a vivência, a realidade, após a chapa onde eu fazia parte, fui convidada para vir, né, nessa chapa que é justamente reconhecer a história para garantir o futuro, foi realmente quando eu consegui ver que o conselho era algo assim além do que aquilo que eu tinha como imaginário. O conselho ele não é apenas quando a gente dá a entrada na nossa DIP para se tornar um profissional, mas sim é um mundo de conhecimento. E isso muito me orgulha enquanto profissional fazer parte dessa chapa, dessa gestão, porque foi dentro de vários compromissos com a nossa categoria que hoje fez eu chegar em 7 anos de atuação e dizer que o serviço social ele me escolheu enquanto profissional. Isso eu até me emociono porque muitas vezes, enquanto eu era ainda só uma pessoa, vamos dizer assim, que não conhecia o serviço social, eu identificava muitos erros em vários órgãos, em várias áreas de instâncias que hoje, ao fazer parte do conselho, eu consigo identificar que nós podemos sim, enquanto profissionais, vir para esse conselho e ter uma biblioteca de conhecimentos. E é por isso que eu chamo vocês também a vir fazer parte, porque aquilo que eu não conhecia, que estava obscuro, hoje eu tenho a plena certeza de dizer a vocês que isso é um mundo de ensino e aprendizagem. Todos os dias nós aprendemos com inúmeros profissionais, mas basta nós querermos também ensinar e multiplicar esse conhecimento para outras pessoas. Muito me orgulho de fazer parte dessa história, de estar aqui contando e relatando um pouco, onde também eu sempre menciono que a pandemia, a gestão e enquanto como profissional eu estive levando o ensino, a aprendizagem, a qualificação profissional para uma área ribeirinha. E a equipe que estava comigo nesse trabalho desenvolveu um trabalho extraordinário, onde isso é fruto de um resultado, de um objetivo, de um compromisso. Eu coloquei como objetivo e nesse momento eu realizei juntamente com a equipe, porque sozinho nós não realizamos nada, mas em equipe a gente consegue alcançar o objetivo. E eu queria mencionar a vocês, profissionais, que vocês pudessem vir conhecer o Conselho Regional de Serviço Social, estar mais próximo do seu compromisso e relembrar aquilo que você honrou enquanto bacharel ainda e que venha fazer parte também dessa história. Sou Elisângela Oliveira, sou assistente social, iniciei essa carreira no serviço social em 2014 a 2017, na faculdade FAMetro, e lá, através da professora, nossa saudosa Nilce, ela me fez o convite para conhecer o CRES. Nesse período eu ainda estava como acadêmica e no final da graduação, que foi em 2018, que vim conhecer o CRES, que dei entrada na minha DIP, fiquei encantada, não só pela estrutura, mas por todo o trabalho que foi me apresentado sobre o Conselho, nosso Conselho Regional de Serviço Social. E após isso conheci também outras pessoas que faziam parte do Conselho e fui chamada a fazer parte de uma chapa, juntamente com a professora Laurizana, nossa atual presidente do Conselho, que me convidou a entrar nesse desafio, de fazer parte dessa chapa para assim a gente continuar e desenvolver um bom trabalho no Amazonas. Para a gestão atual de 2020 a 2023, que foi reconhecer a história para garantir o futuro, nós iniciamos toda uma tratativa com reuniões, onde tínhamos algumas pessoas com ideais,
que faziam parte, que é do serviço social, e ali nós começamos a desenvolver, né, metas e estratégias para essa gestão. Ao iniciar a nossa posse em 2020, eu fiz parte de algumas comissões. Como nós somos 18 membros, né, de uma comissão que faz parte da chapa, e existem muitas comissões dentro do nosso conselho, eu fiquei em 5 comissões: comissões de anuidade, comissão de registro e inscrição, juntamente com a coordenadora Paula Cristina, que no período era coordenadora, estava à frente, também na comissão de seguridade social, na comissão de formação, na comissão de relações internacionais e na comissão de ética, na qual eu fiz um curso ofertado pelo Cefes, para que esse curso fosse multiplicado aqui no estado do Amazonas. Conhecer o conselho, conhecer as suas atribuições e a responsabilidade e o compromisso ético com os demais profissionais foram um desafio muito grande. Só que a cada reunião, mesmo online, né, com os participantes que faziam parte dessas comissões, nós íamos aprimorando o nosso trabalho, aprendendo também, para que nós pudéssemos ter frutos, e esse fruto é chegar à nossa categoria com compromisso. Que até o CRES, né, a gente pensa muito, eu vou falar por mim, que o CRES ele existe ali como uma estrutura física, que vamos lá fazer nossa inscrição para retirada de uma carteira que vai nos dar condições de trabalhar enquanto profissional de serviço social. Mas o CRES ele é além somente da inscrição. O CRES ele é a porta de entrada, onde nós podemos ali garantir o nosso exercício profissional através das nossas anuidades em dias, que é muito importante. O nosso Código de Ética ele fala isso, sobre o nosso compromisso com as nossas regularizações, né, de débitos, que é as nossas anuidades, para que possamos exercer um exercício profissional dentro dos acordos que a nossa legislação coloca. Então, assim, hoje o CRES ele está mais presente, não só porque eu conheço o CRES e faço parte, mas nós podemos verificar nas questões dos espaços, né? O CRES ele faz visita, o CRES ele está mais também nas plataformas, no Facebook, no Instagram. Fizemos aí várias atividades online que deu visibilidade maior ao CRES, mesmo no período difícil que foi a pandemia. Mas hoje o CRES ele tem uma representatividade no estado do Amazonas bastante significante. Meu nome é Marília Cristina, eu sou assistente social formada há 7 anos e quando eu tive o contato, né, na academia sobre o que era o Conselho Regional, foi através da professora Laura, que era na época minha professora, né, com a professora Simone, que também era minha professora, no qual elas eram minhas inspiração, assim como também a professora Nilce, que, nossa, para mim foi uma das percursoras de tudo que a gente tem hoje traçado, né? O serviço social e o Conselho Regional foram muito fortes nessa época, porque elas durante a academia, elas foram as minhas professoras, né? Então essa base que eu tive foi muito forte e durante a academia eu tive essa passagem na Enesso, no qual eu fiz parte. Então todo esse processo acadêmico eu tive essa vivência de movimento social e quando elas me viram, né, nesse movimento, eu acho que foi a partir daí que elas me viram e me convidaram, depois de eu formada, para participar da chapa, né, para a gente participar aí de uma gestão. Então, prontamente, os meus olhos brilharam também, né? Então, fiquei muito feliz. Mas antes disso, também eu fiz parte de uma comissão de instrução, juntamente com Paula Cristina, né? E depois a gente assumiu aí essa gestão 2020, 2023, reconhecer a história para garantir o futuro. E durante o CRES, né? Durante a gestão, reconhecer a história, eu pude contribuir à frente da Comissão de Comunicação e também estive participando na Comissão de Ética. Mas na Comissão de Comunicação eu me dediquei mais, né? No qual, durante a pandemia, nós ainda não tínhamos afinidade com as novas tecnologias e a gente teve que aprender, né? Mesmo a gente
tendo pouco conhecimento da tecnologia, do que era realmente o processo do CREAS, né? Como a gente pode dizer, a burocracia, né? Todo o papel dele. Então, a gente foi aprendendo umas com as outras. Outras sabiam porque já vinham de gestões, mas eu, enquanto profissional, aprendi também com as outras colegas que estavam pela primeira vez, e durante a comissão de comunicação nós pudemos fazer com que mesmo os profissionais, né, que estavam passando por aquela situação de pandemia, né, eles não podiam ter o contato e a gente não podia até eles. Então foi nesse momento que a gente teve que montar novas estratégias, e foi as lives, né, no Meet. A gente teve aí outras plataformas também que davam esse suporte para os profissionais, né? Nós fazíamos muitas lives com as comissões da anuidade, né, para estar mais perto dos profissionais, para fazer orientações junto à COF, né, onde a COF também desenvolveu um projeto para que o trabalho delas pudesse fluir. Nós também fizemos aí durante essa gestão o CREAS em Pauta, no qual a assessoria de comunicação sempre esteve presente, né, nos apoiando, nos dando esse suporte, né, e foi muito gratificante porque a gente foi aprendendo juntos. E enquanto coordenadora da comissão, eu tive um apoio muito grande da nossa amiga, que gostaria até de deixar aqui registrado, a Leiliane Diniz, que foi agente fiscal do CREAS. Então, foi uma amiga, mas foi um apoio muito grande, no qual ela participava como um agente fiscal, mas dando apoio nessa comissão. Então, quero externar aqui a minha gratidão, né, e todo o meu respeito à sua memória, e dizer muito obrigada, né? Muito obrigada à gestão Reconhecer a História para Garantir o Futuro por me dar essa oportunidade de também estar à frente de uma comissão, aprender e dizer que a comunicação, ela é um direito humano. E foi a partir do conjunto Cefes-CREAS que eu tive também todo esse conhecimento de que a política nacional de comunicação, ela nos dá esse norte. E hoje, no site do CREAS, né, nos eventos presenciais, ou seja, online, nós temos aí a acessibilidade às legendas, né, nós temos o intérprete de Libras, nós temos uma aproximação maior com a categoria, podendo ser baixado a sua regularidade, declaração de regularidade, e também as suas solicitações. Então, durante essa gestão, na pandemia, a gente teve muito que nos desdobrar, né? E a presidente Laurizana, juntamente com a conselheira Josilene, foram às ruas. Então, isso nos dava ainda mais garra para continuar, porque a gente não podia parar, a gente não podia fechar o CREAS. Então, toda essa luta, essa resistência dessa gestão merece sim muita aplausos, né, muito reconhecimento, e merece esse memorial para contar essa história, para ficar na memória, né? Porque a partir do momento que nós nos debruçamos, não é para dizer que nós estamos aqui, fizemos o nosso trabalho, mas deixar esse legado para a nossa profissão, mas também para a nossa vida.